Olá, boa noite, tudo bem com vocês? A gente vai começar mais uma live. Eu tô muito feliz hoje com o tema, é um tema muito interessante, é um tema que eu gosto muito de falar, muito de observar, de pesquisar, e é uma sequência, né? A semana passada nós falamos do pensamento positivo, foi proposital. Eu quis falar primeiro do pensamento positivo, explicar algumas coisas para vocês, para a gente começar a falar sobre o sucesso. Quem está me acompanhando, quem está entrando aqui, sabe que hoje a gente tem um sorteio. Todo mundo sabe que eu estou construindo aqui a minha vida no digital, né? Esse auxílio para as pessoas dentro do digital. Então, gravei cursos, eu tenho uma jornada da mulher transformada e hoje vai ter um sorteio dessa jornada no final. Como é que foi esse sorteio? Eu fiz uma postagem na terça passada, se eu não me engano, na terça ou na quarta. Essa postagem precisava de algumas regras, alguns comentários e já tá aqui separadinho quem comentou. No final da live eu vou mostrar aqui para vocês o sorteio e vamos ver quem é que vai ganhar essa jornada que para mim é muito importante e eu espero que para vocês também seja. Então hoje a gente vai começar a falar sobre a questão do sucesso, tá? Se por um acaso aí para vocês a voz estiver ruim, eu tô com o ouvido um pouco entupido, então pode ser que eu fale muito alto. Se tiver ruim o áudio, vocês me avisam, tá bom? A gente vai falar sobre o sucesso. Então, eu abri uma caixinha na segunda-feira com a palavra sucesso. Então, teve muita gente que falou da constância, do plantio, o sucesso da independência financeira, que o significado para essa pessoa do sucesso é a independência financeira. E eu fui vendo, eu venho observando, né, durante esses anos aí que eu tô na minha profissão, nesses anos que eu tô dentro da clínica, algumas situações. Então, a primeira pergunta que eu faço para você hoje é: o que é sucesso para você? Se você quiser comentar aqui agora, se você quiser para a gente poder bater esse papo, que eu acho extremamente importante, você já parou para pensar o que seria você chegar no topo, no sucesso? Para muitas pessoas, o sucesso ele está muito ligado à questão material. Então, eu sou dono de uma empresa, eu tenho uma casa maravilhosa, eu tenho o carro do ano na garagem, eu tenho dinheiro sobrando no banco. E isso para mim, Melissa, significa sucesso. Acredito eu que para a grande maioria das pessoas seja isso mesmo. Mas o sucesso pode ser muitas outras coisas. Pode ser eu construir minha família, pode ser eu ter uma vida tranquila, de paz, sem trânsito, sem correria. Isso para mim talvez signifique sucesso. Pode ser ter muita saúde, de repente eu passei por um problema de saúde e ter saúde para mim é ter sucesso na vida. Isso independe. Isso vai de cada um para cada um. Com o que nós vamos trabalhar hoje? Com qual tipo de sucesso a gente vai falar hoje? Que é o mais comum, que é quando a pessoa ela atinge o topo. Vocês já pararam para pensar por que existem pessoas que estão nesse lugar? Como que elas chegaram lá? Será que Deus, né, vamos falar aí de Deus sem entrar nas religiões, será que Deus faz uma varredura, né, olha as pessoas e aí de repente ela fala, olha, eu acho que aquele ali, aquele ser, ele vai ter sucesso. Eu vou oferecer uma vida de bênçãos para ele. Será que é assim? Se for assim, como é que é? Cadê uma coisa muito forte dentro do que a gente entende espiritualmente falando? Cadê a justiça de Deus? Então, Deus olha para um, teoricamente, né? E abençoa um com uma vida, um caminho muito aberto, muito claro, de muitas bênçãos, e para outros não. É tudo muito difícil, é tudo muito entroncado.
Eu vou mostrar para vocês que, claro, né, que existem essas diferenças. Tem pessoas que têm muito mais dificuldade em algumas situações de conseguir um emprego, de avançar na vida, e tem outros que parece que tem um pouco mais de facilidade. Mas o que eu venho observando? Em 2000 não vou lembrar a data, mas eu acho que 2014, 2015 mais ou menos, acho que 2015, eu fiz um curso chamado Mastermind, né? Ele é mundialmente conhecido, e nesse curso, claro que como qualquer outro curso tem coisas positivas, coisas negativas, e eu sempre vou tentando usar uma coisa ou outra, coisas que eu observo, coisas que eu vejo dentro da clínica, coisas que eu aprendo, e eu vou juntando. Dentro desse Mastermind, o que eles falaram? O Mastermind é um estudo que foi feito das mentes masters, né, do mundo. Então, pessoas de muito sucesso do mundo inteiro que foram estudadas. Essas pessoas foram estudadas. E o que foi estudado nessas pessoas? Os comportamentos, os hábitos dessas pessoas. E o que eles descobriram? Que existem entre essas pessoas de muito sucesso hábitos muito parecidos, comportamentos muito comuns entre eles. Quais? Eu vou falar alguns, vou falar de livros que eu já li, eu vou falar de outros cursos que eu já fiz. Deixa eu tomar água que eu vou começar a engasgar. E que tudo isso que eu fui enxergando foi convergendo para um ponto só. E eu vou chegar no ponto. Então, eles foram avaliando que esses comportamentos, esses hábitos dessas pessoas eram muito parecidos. E quais eram esses hábitos? Na grande maioria das vezes são pessoas que acordam muito cedo. São pessoas que no período da manhã eles fazem tudo. Fazem uma atividade física, eles avaliam o seu dia, programam o seu dia, eles fazem meditações, orações, escrevem, desabafam, ouvem afirmações positivas, e aí eles começam o dia deles. Então, na grande maioria das vezes, são pessoas que acordam de 4 a 5 horas da manhã para começar o dia. Ah, Melissa, entendi. Então, se amanhã eu começar a acordar 4 horas da manhã e fizer tudo isso, daqui a um ano eu terei sucesso? Não. São coisas que fazem parte, são caminhos, só que tem um tempero que é o principal, que é esse que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, voltando a falar desse estudo, né, do Mastermind, dessas pessoas que têm hábitos muito parecidos e que, coincidentemente, elas atingiram o sucesso. E aí eles começaram a fazer estudos que são pessoas que olham para os problemas, não pro problema, olham para os problemas tentando encontrar soluções. Então, cada vez que aparece um problema, essa pessoa automaticamente, ela não enxerga aquilo como um obstáculo. Ela enxerga como algo a se transpor. Então, como eu vou fazer para passar por aquilo? São pessoas muito automotivadas, muito resilientes, elas passam por dificuldades e elas se reinventam, né? Então, uma pessoa de sucesso, ela nunca teve dificuldade? Mentira, isso não existe. Na verdade, ela não se abateu com a dificuldade. Isso você pode ter certeza, porque ela foi avançando o caminho dela. E aí, dentro desse estudo, aí eu fui enxergando que existem outros estudos de vertentes diferentes que convergem para o mesmo ponto. Existe um livro, que eu já falei ele aqui para vocês, ele se chama O Milagre da Manhã. Ele diz que esses hábitos, acordar antes das 5, 4h30, 5 horas, meditar,
fazer atividade física, ler os seus e-mails, programar o seu dia, ouvir afirmações positivas num fone de ouvido mesmo, ou você mesmo, né? Repetir essas afirmações para você mesmo, fazer as suas orações, escrever aquilo que está se passando dentro de você nas primeiras horas da manhã, modifica o seu dia. Por quê? Melissa, por que será que esses simples hábitos, eles podem te levar ao sucesso? Vocês lembram que eu falei para vocês que o nosso cérebro, ele tem uma função, né, que se chama neuroplasticidade. O que é plástico? Plástico, ele é moldável, né? Então eu aqueço o plástico, eu moldo e formato ele como eu quero. O nosso cérebro não é diferente. Mas não é, simplesmente eu acordo de manhã e hoje eu vou, né, formatar o meu cérebro diferente, vou apagar todas as memórias ruins e pronto. Não, eu preciso de atividades que façam com que eles se transformem. Quais? Atividades de aprendizado, que eu aprenda algo, atividade física, ela muda, ela faz conexões neurais diferentes, ela muda os caminhos dos meus pensamentos, dessas conexões neurais. A meditação, a oração, o planejar, o eu criar na minha mente, o eu colocar numa tela mental algo que eu desejo. Por quê? Vamos falar dessa tela. Por que essa tela? Por que eu criar na minha mente algo que eu desejo tanto é tão poderoso? Quem está me assistindo ou já viveu ou já conheceu alguém que vive crises de ansiedade. O que acontece numa crise de ansiedade, certo? Vem uma sensação, talvez algo não tão claro, mas uma sensação muito forte dentro de mim de perigo. Cuidado. Esse perigo, que talvez possa ser um pensamento, meu Deus, meu filho pode morrer amanhã, eu tô saindo de carro, eu posso sofrer um acidente. Quando eu crio essa imagem desse perigo, o que acontece com o meu corpo? Ele começa a se movimentar para se defender desse perigo. Como? Eu tenho aceleração dos meus batimentos cardíacos, a minha questão sanguínea vem todos para os músculos, porque eu preciso lutar ou fugir, eu falei disso na nossa live passada. Eu preciso de uma movimentação, minha pupila dilata, para eu lutar ou fugir. Mas está acontecendo alguma coisa? Não. E por que o meu corpo não entendeu? Por que o meu corpo não vira e fala, gente, para tudo, não está acontecendo nada, ó, a Melissa está aqui no quarto, tranquila. Porque o que eu projeto na minha mente, todas as minhas células recebem essa informação. É simples. Eu projetar algo muito positivo? Não. A gente não aprendeu a fazer isso. Essa live de hoje do sucesso, ela tá depois da live do pensamento positivo de propósito. Porque primeiro eu precisei mostrar para vocês como é essa questão do pensamento positivo, para depois eu mostrar para vocês como ela é importante no meu sucesso. Então, vamos imaginar que você vem aí treinando o seu pensamento positivo, treinando porque não é fácil, porque não é simples, porque tem hora que você vai derrapar, você vai pensar negativamente, mas você mesmo vai ter autoconsciência e vai se puxar, né, para aquilo que é positivo, e você vai começar a desenvolver esse olhar dentro de você. Quando você começa a desenvolver esse olhar, e aí você faz uma projeção. Eu projeto algo que eu quero muito. Então vamos pensar no sucesso. Vamos lá nas questões do sucesso que eu venho falando. Imagina que eu quero uma mansão de 10 quartos, 10 suítes, 90 empregados dentro da minha casa e eu crio essa imagem. Só que a hora que eu criei essa imagem, vem algo lá no fundo e fala assim pra mim: você tá louca, Melissa? Você não tem dinheiro para comprar, mas nem meio lote, quanto menos uma mansão de 10 quartos.
quando vem esse pensamento, essa dúvida, automaticamente, aquilo que eu projetei, ele desaparece. E aí as minhas células, o meu corpo, tudo que precisa se movimentar para que isso aconteça, para que eu crie essa realidade, se extingue. Vocês estão entendendo que esses caminhos, o que eu preciso fazer no início do meu dia, os treinos que eu preciso fazer mentais para aquilo que eu desejo, a forma que eu encaro cada obstáculo na minha vida, é que vai fazer a diferença. Porém, se eu não tiver dentro de mim, eu vou falar algumas palavras e eu acho que vocês vão me entender. Se eu não tiver dentro de mim autoconfiança, autossegurança, autoestima, uma autoestima elevada, eu tenho autoestima, mas ela pode ser alta ou baixa. Autoestima elevada, se eu não acreditar na minha capacidade, eu não realizo nada. Vamos pensar comigo? Eu vou fazer um pensamento aqui com vocês, que é uma coisa que eu sempre penso. Eu quero que vocês imaginem um chefe de uma nação, tá? Um presidente dos Estados Unidos, um chefe de uma nação, ele coordena uma nação. O que ele tem de diferente de você? Estruturalmente. Ele tem um cérebro, ele tem 2 rins, ele tem um estômago, ele tem 2 pernas, às vezes 2, né? Às vezes não. Ele é igual, fisicamente. Ele também tem 24 horas como você. Melissa, mas o chefe daquela nação, ele nasceu rico. Todos. Vocês nunca ouviram as histórias? O último presidente, o penúltimo, né? O Barack Obama, uma pessoa muito simples, nasceu em berço de ouro, negro ainda, enfrentando o racismo. Como será que ele chegou? Como é o funcionamento dele? É primeiro dentro, para depois ser fora. Como que é o funcionamento dentro dele para ele ter usado essas 24 horas que ele tem todos os dias, assim como eu, assim como você, de uma maneira completamente diferente? É aí que está o nosso ponto principal. Você está me assistindo agora, você que está me assistindo depois, né, que fica gravada, você provavelmente está querendo encontrar o sucesso. Eu quero também, né? Mas eu primeiro preciso saber o que é o sucesso para mim. É o primeiro passo. Eu preciso definir o que é ter sucesso. Ter sucesso é ter muito dinheiro. É só isso. Você tem mais clareza? Lembra quando eu expliquei para vocês sobre o pensamento positivo? Eu chego na loja, né? Eu chego pro vendedor da loja, que é o dono do universo, e peço para ele alguma coisa. O que é alguma coisa? Alguma coisa. Eu quero alguma coisa, mas alguma coisa eu não sei o que é. Pode ser branco, preto, verde, amarelo, pequeno, baixo, alto. Eu não sei o que você quer. E quando eu sou clara? Eu quero uma fechadura de 10 centímetros por 7, prateada, com um friso dourado. Ele vai saber exatamente aquilo que você quer. Ele pode até demorar para te entregar. Mas toda hora você tem que ir lá avisar, olha, lembra da minha fechadura que eu quero? O que eu faço com o universo? Eu preciso primeiro definir o que eu quero. Definir claramente. Eu preciso conscientemente, ativamente, montar cenas mentais daquele desejo meu se realizando. Como? Então vamos imaginar que você está louco ou louca aí, né, para comprar um carro branco de estofado caramelo, né, com volante caramelo, e você quer um navegador X ali na frente, sei lá, tá? Como que você vai fazer para você falar com o universo que você quer esse carro?
Você vai fechar os seus olhos, você vai se imaginar dentro desse... É fácil? Não, gente, isso é treino, tá? Não é uma coisa que você vai fazer um dia. Ah, eu fiz, ó, hoje eu já fiz, Melissa, e tô esperando o carro aparecer. O carro não vai aparecer? Não, ele não vai. Por quê? Porque primeiro você vai mandar mensagens pro teu corpo, pras tuas células, de que isso é seu. É meu. Lembra da crise da ansiedade, que eu movimento todo o meu corpo? Lembrou? Então, eu tô projetando que aquele carro é meu. Como que eu projeto isso? Eu vou imaginar eu entrando dentro desse carro, eu passando a mão no couro, eu sentindo o cheiro do couro, eu ligando uma música que eu gosto, eu posso colocar uma bala na boca ou tomar um café. O que eu tô fazendo? Eu estou ativando dentro dessa visão, dentro dessa projeção, todos os meus sentidos. Para quê? Para o meu corpo acreditar que isso é real. Para minha mente acreditar que isso é real. Melissa, mas eu não tenho dinheiro nem para comprar um Fusca. Acabou. Não faça mais a projeção. Ela não vai dar certo. Ela não vai acontecer. Volte, resgate, pegue de novo a sua mente, se coloque dentro desse carro e vai criando, e vai se concentrando, e vai meditando essa imagem. Só isso, Melissa? Não. Você criou isso na sua mente e você vai criar isso na sua mente exatamente todos os dias. É difícil? Super, super. É impossível? Não. Eu comentei bastante a semana passada, eu vi uma postagem, eu não sei se eu já comentei, eu falo com tanta gente, né? E eu não sei se eu já comentei isso com vocês. Eu vi uma postagem do cara que inventou o aspirador de pó. Ele fez, eu lembrei o número, 5.894 protótipos para ele chegar no aspirador de pó, que depois ele ficou milionário. O que isso significa? Ele estava lá, deitado na cama dele, Deus passou a mão na cabeça dele e falou, eu vou abençoar esse ser humano, vou fazer ele inventar o aspirador de pó e pimba, ele tá milionário. É claro que não. Ele criou na mente dele que poderia existir um equipamento que ajudava na limpeza das casas, para as mulheres, para um hotel, enfim, para qualquer coisa. Só que ele não desistiu. Então você imagina 5.894 protótipos, todas as vezes que ele errou. Como foi a atitude dele em relação ao erro? Como é a sua atitude quando algo não dá certo na sua vida? Você desiste? Quando você tenta, você mira alguma coisa que você quer e você encontra obstáculos, que é natural, todos nós encontramos, você desvia o caminho, você recua, você para ou você avança? Ou você enxerga aquela dificuldade como um aprendizado? Aonde eu errei? O que eu estou fazendo de errado? Aonde eu preciso melhorar? Aonde eu errei não é com um chicote nas costas, se culpando, ó vida, ó céus, eu errei. Não. É exatamente o oposto. Alguma coisa saiu errado. Onde? Eu preciso ajustar ali. Aí eu vou ajustar. Aí eu vou de novo. Eu errei em outro lugar. Eu vou ajustar mais ali. Eu já tô chegando perto, porque eu já ajustei 2 vezes, 10, 20, 30. Quando você enxerga uma pessoa que tem sucesso, ela acorda no sucesso? Ou é um trabalho diário, de formiguinha? Todo santo dia ela tá ali, fazendo, tentando, trabalhando, buscando, estudando. Eu tenho uma ideia hoje do que é sucesso para mim. Hoje, né? Eu tenho
a minha parte da vida pessoal e eu tenho a minha vida profissional. Minha visão de sucesso hoje na minha vida profissional é estar aqui e um dia, aqui esse número que está aqui em cima, ter 200, 300, 1000 pessoas, eu poder falar com todas essas pessoas numa vez só. Eu olho esse numerinho chegando no 1000 toda vez. E ele vai chegar. Não vai ser agora. Eu tenho certeza disso. Só que se eu não fizer toda semana uma live, se eu não falar o que eu sei, se eu não passar o meu aprendizado para vocês, eu não vou chegar. Isso é certeza. Existem estudos que falam que para você se tornar especialista em algo, qualquer coisa, você precisa de 10.000 horas fazendo aquilo. 10.000 horas. Mas para ter 10.000 horas tem que ter uma, tem que ter 2, tem que ter 3, tem que ir avançando, tem que ir se especializando. Se especializando não é só estudar, tá, gente? Estudar é muito importante. Mas é construir tudo aquilo à sua volta que você acha que precisa melhorar. Eu vou dar um exemplo, eu já dei esse exemplo, lógico, né? Porque eu falo bastante. Uma vez, eu tava num hotel. E aí eu vi uma mulher mais velha que eu, na época, sarada, bem bonita, um corpo bem bonito. E eu tinha aquela ideia infantil, imatura, né? Que pra eu ter esse corpo bonito, eu ficava uma semana comendo um pé de alface, tava tudo certo, resolvido. Só que aí eu comecei a perceber e comecei a pensar que aquela mulher que estava ali desfrutando de um biquíni com um corpo bonito, provavelmente é uma mulher que ela vai na academia pelo menos 3 vezes na semana. Todas as semanas. Da vida dela. Há 2, 3, 4, 5 anos. Por quê? Porque esse corpo é uma construção. Como que você faz dieta? Igual. 100 gramas, 200 gramas, 500 gramas, 1 quilo. Até chegar nos 10, 15, 20. Sempre é assim. E o nosso sucesso, ele é uma construção. Só que eu quero um sucesso, mas eu não sei o que eu quero, então eu não sei o que eu faço. Então como é que você vai atingir o sucesso? Eu sei qual é a minha meta de sucesso. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver, eu tenho que estudar, eu tenho que ler livros diversos, eu tenho que ter mais conteúdo, eu tenho que aprender muito dentro da clínica que eu aprendo para eu poder estar aqui. Para eu poder oferecer para vocês algo realmente positivo, que é a minha intenção, que é a minha meta de sucesso. Só que se eu não fizer nada, então eu pego todos os dias, eu saio da clínica, eu chego na minha casa às 6, eu deito no sofá, eu fico jogando joguinho ou no Instagram até às 11, aí eu durmo, aí eu chego daqui um ano e falo, gente, mas poxa vida, eu não saí do lugar. Claro que não. Houve alguma movimentação? Eu fiz alguma mudança, qualquer mudança na minha vida? Eu comecei a praticar atividade física, eu li um livro diferente, eu assisti uma palestra legal, eu fiz uma oração, eu comecei a frequentar um centro, uma igreja, vou na missa. Qualquer coisa que eu faça me gera um aprendizado e me gera uma mudança mental. Um dia eu estava assistindo televisão, quando logo que começou a guerra, e aí a gente estava assistindo, eu e meu marido, noticiário, né, as BBC News, essas coisas, e aí apareceu um rapaz, provavelmente mais jovem que a gente, doutor em Harvard, não sei das quantas, mestre em guerra. E aí a gente olhou e falou, nossa, que cara jovem. Ele não foi mais abençoado que eu, ele aproveitou a vida dele diferente do que eu. Ele usou o tempo dele diferentemente do que eu. Lembra da moça do hotel, bonitona? Mesma coisa. E você já se perguntou como você está usando a sua vida? O que você está fazendo da preciosidade que é o teu tempo? Melissa, eu adoro ficar na rede social, eu também gosto, eu trabalho com isso.
Eu me policio pra caramba, porque passa 2 horas assim, ó, e eu não aprendi nada. E por que o aprendizado ele é importante? Ele me expande a visão, ele oxigena a minha mente, ele faz com que eu encontre muitos caminhos. Melissa, mas eu queria aprender astrologia. Não tem nada no mundo que você aprenda que um dia você não use. O aprendizado, ele nunca é desperdiçado. O tempo na rede social é. O joguinho no celular é. O tempo ocioso que eu passo, sei lá, olhando pro teto, pensando bobagem, olhando a vida dos outros. Ai, porque o fulano consegue. Mas você sabe o que ele faz todo dia? Se ele acorda às 5 horas da manhã, se ele vai trabalhar, quantas pessoas ele atende. A gente enxerga a pessoa de sucesso quando ela já está no topo, porque dá para enxergar. Mas e todo o caminho que essa pessoa percorreu? Você gosta de assistir? Eu adoro assistir documentário. Você gosta de assistir documentário? De histórias de sucesso? Assista. Você vai ver que não tem uma pessoa que atingiu um sucesso que ela não começou com muitas dificuldades. Por que é importante eu enxergar isso? Para eu entender que a dificuldade não é uma exclusividade minha, não é sua. Eu não sei se vou falar bobagem, tá? Tem o Vale do Silício, onde estão as startups, né, do mundo, Google. E lá, cada fracasso seu é comemorado. Por quê? Porque você vai aprender. Porque você está errando. Porque você vai atingir o êxito se você não desistir. Só que eu só vou desistir se eu não tenho claro na minha mente aquilo que eu desejo. Existe limite? Não. Existe limite para alguma coisa? Não. Você acredita na crise? Eu não acredito. O dinheiro troca de mão. Alguém está em crise, alguém está rico. Se eu olhar para a crise, eu me consumo. Eu provo para mim mesma que estamos numa crise. E aí a minha vida vai entrar numa crise, porque eu estou projetando isso. Você está projetando o que na sua vida? Você está projetando escassez? Você está projetando negatividade? Você está projetando briga dentro da tua casa? Então você entra na tua casa, hoje vai ser o dia que nós vamos brigar. Pronto, você projetou, você criou a tela. E você acredita nela, tá? E é muito forte isso. Se é tão forte isso, por que eu não estou usando esse poder que eu tenho a meu favor? Ele é real. Ele é para todos. Alguns têm isso um pouquinho mais desenvolvido. Outros precisam se esforçar mais. Eu recebi uma mensagem depois da live da semana passada do Pensamento Positivo de uma seguidora falando que ela estava numa dificuldade muito grande e que era difícil, né, pensar positivo na dificuldade. Eu falei, mas é aí que você vai treinar. Pensar positivo na facilidade é fácil, é simples. Você sabe como eu comecei a pensar positivo? E foi isso que eu escrevi para ela. Quando a minha mãe teve câncer, e eu passei 2 anos cuidando dela, eu acho que foi a primeira grande mudança mental minha. Porque eu acho que eu precisava sair do sofrimento, e eu fiz esse movimento e me ajudou demais na minha vida como um todo. Então a gente fazia químio, tinha cirurgias que ela fez, só que todo o tratamento eu fazia na minha cidade, que era em Marília. Então eu agradecia todo dia. Eu falava para ela, olha mãe, que bênção, né? A gente pode acordar 8 horas da manhã, tomar um café em casa, e ir pro tratamento, pra químio. Graças a Deus a gente tem uma situação um pouco estável, eu não preciso trabalhar todos os dias, então eu posso te levar, posso te buscar, eu fico com você. Não precisamos pegar ambulância, sair 4 horas da manhã.
tínhamos amigos no hospital, pai de amigas minhas, que ajudaram a gente muito. Eu só agradecia. Era uma situação que eu tinha que agradecer? Que era para eu agradecer? Não. Minha mãe estava doente, com câncer, com 50 anos. Só que foi a primeira grande virada na minha vida, porque todo esse processo que nós vivemos juntas, que foram 2 anos e depois ela veio a falecer, foi muito importante para mim. Eu agradeci a Deus que estava me dando a oportunidade de eu me despedir dela, de eu fazer o que eu tinha que fazer com ela, de eu falar que eu amava. Como você está encarando a sua dificuldade? Quando eu mudei para cá, para Itápolis, para quem não conhece muito da minha história, eu sou de Marília, fui para São Paulo, de São Paulo eu vim para cá, para Itápolis. Itápolis é uma cidade de 40 mil habitantes. Todo mundo me disse que eu era louca. O que eu ia fazer aqui? Eu não vou trabalhar. Eu nunca pensei nisso. Eu nunca tive medo de trabalhar. Hoje, a minha vida profissional, ela é infinitamente melhor do que se eu tivesse em São Paulo. Isso eu não tenho dúvida. Mas aconteceu da noite pro dia? Não. Faz 13 anos que eu moro aqui. No primeiro mês, nos primeiros 6 meses, eu tinha 1 paciente. Depois eu passei a ter 2. Eu desisti? Não. Aí de 2 parava, eu ficava com 0. Mas eu ficava lá, vamos esperar. Eu não tinha outra alternativa. Eu tinha que estar ali. Aí passou a ser 5. Aí entra num platô, esse 5 não muda. Entra 1, mas sai 1, mas continua assim. Aí entrei nos 10. Meu Deus, 10 pacientes, olha que bênção. Aí eles viraram 20, 30, 40 semanais. De 1 ano pra cá? Não. De 11 anos pra cá. Mas o que teria acontecido se eu tivesse desistido nas 3 primeiras vezes que eu tinha 2 pacientes e os 2 desistiram e eu voltei a ficar com nada? Eu estaria com nada, isso é fato. Como você está absorvendo e olhando para tudo que está acontecendo na sua vida, para todas as dificuldades que você está tendo na sua vida? Você está olhando para essas dificuldades como problemas, como punições? Deus não está ouvindo as suas preces? Ou você está olhando para todas essas dificuldades como um teste, como um treino? Para quando você chegar lá, você falar, meu Deus, eu venci, eu não acredito que eu consegui. É isso. Deus não tira de ninguém de problema algum. Deus dá ferramentas. Ele dá uma amiga que te liga e te fala uma palavra. Ele dá uma frase que você lê na rede social, aquela frase era para você. Te dá de muitas formas. Você que tem que ter olhos para enxergar. Melissa, mas então, se eu mudar a minha rotina, né, a minha manhã, se eu mudar meu pensamento, eu vou ter sucesso? Não sei. Depende. Primeiro, você tem clareza daquilo que você quer? Clareza. Muita clareza. Você está projetando aquilo que você quer? Tem um vídeo, eu observo muitas coisas e eu acabo, acredito eu, que captando o que eu tenho que captar. Tem um vídeo. Hoje a gente tem uma cantora no nosso país, né, mundialmente conhecida, Times Square, ela aparece em tudo quanto é lugar, agora ela tem uma boneca de cera, né, em Nova York, então assim, ela é um ícone. É puro talento? Não. Ela é muito exuberante, bonita, fora dos padrões? Não, ela é bonita. O que tem ali?
Por que ela chegou onde ela chegou? Tem alguma coisa a mais? E aí, um dia, eu devia ter salvado esse vídeo porque eu queria muito postar pra vocês. Tem um vídeo dela que tava rodando aí no Instagram, logo que ela chegou no ápice lá do Spotify, da Billboard, sei lá qual que era. Acho que ela estava num ônibus, com a cara bem diferente, né? O rosto bem diferente, lá no começo da carreira dela. Ela está falando pro celular, ela tá gravando um vídeo, uma selfie, falando que um dia ela seria mundialmente conhecida. Que um dia todo mundo ia conhecer o nome dela e a voz dela. O mundo inteiro. Você vai me dizer que foi pura coincidência uma pessoa que pensou isso lá atrás com tanta determinação, e não foi só um pensamento, tá? Ela deve ter mantido esse pensamento durante anos e anos e anos para ela chegar onde ela chegou. O que você tá fazendo de diferente? Melissa, eu não gosto da minha vida. Você tá fazendo alguma coisa diferente do que você fazia um ano atrás? Eu faço. Praticamente todos os dias. Até mudar caminho para ir trabalhar e voltar, eu tento fazer. Para não me acostumar, para pensar, para oxigenar. Eu tento ler, não dá tempo, todo mundo sabe, trabalho o dia inteiro, tenho aqui o digital, tenho 2 filhos. Não é fácil, mas tudo que eu posso, eu sugo, eu absorvo. Por quê? Porque eu sei onde eu quero chegar. Eu tenho um objetivo. E aí é só pensamento? Não, é trabalho. E aí cada problema, cada dificuldade, eu não desanimo? Claro que eu desanimo. Mas é lógico. Existe o cansaço, a exaustão, o saco cheio, o pensamento negativo, mas eles não duram dentro de mim. Eu não permito. Por quê? Porque eu já tive inúmeras provas. Vocês que ouviram a minha live da semana passada, que tá salva aí, tá? Do pensamento positivo, se você quiser assistir, eu falei de como minha mãe era. Eu sou muito parecida com ela. Quando eu mudei para Itápolis, vou contar uma história minha, né? Porque eu contei da minha mãe, eu vou contar uma história minha. Quando eu mudei para Itápolis, morava numa casa e eu queria mudar, né? Então, eu comecei a criar mentalmente essa casa. Então, como foi essa imagem que eu criei? Só morávamos eu, meu marido e meu filho, certo? Criei uma imagem, eu abrindo o portão, um portão eletrônico, abrindo no basculante, que antigamente na casa que eu morava não era assim, de correr. Eu abrindo esse portão, eu entrando, tinha uma janela, e nessa janela eu via meu marido, meu filho e a minha filha. Ela não existia. Eu vi um cadeirão. É a imagem que eu tenho hoje na minha vida, todos os dias. Eu abro o portão, eu dou de cara com a janela da sala de jantar e eu vejo todo mundo sentando para almoçar porque eu tô chegando na hora do almoço. Vocês acham que é uma coincidência? Não. Tem outro ponto, a gente tá quase acabando, porque eu não gosto de me alongar muito, né? Porque tá todo mundo, né, indo dormir, fazendo o filho dormir, enfim. Tem outro ponto que eu acredito que ele movimenta muito a nossa vida, que é a gratidão. Você agradece de verdade, do fundo do seu coração, de sentir, de ter vontade de chorar tudo que você tem hoje? Porque a hora que você conseguir fazer isso hoje, você vai ficando cada vez mais perto de onde você quer chegar. Eu agradecer o que eu tenho hoje não deixa de ter na minha mente aquilo que eu desejo para minha vida no futuro. Não, eu não estou insatisfeita, eu quero mais, mas eu estou muito feliz agora. E quanto mais eu fui entendendo essa questão da gratidão, essa energia, porque é uma usina de energia, a gratidão. Eu jogo para o universo me devolve. Eu jogo, ele me devolve, eu jogo, ele me devolve e eu me preencho.
E eu vou tendo cada vez mais força para atingir os meus objetivos, para não falhar, para não desistir, para encontrar soluções e não focalizar somente nos problemas. Melissa, eu montei uma página, tá? No Mercado Livre, não estou vendendo. Você já parou para pensar por que você não está vendendo? Você já tentou projetar aquilo que você está vendendo com energia mesmo do seu coração, que vai chegar em alguém e vai melhorar a vida daquela pessoa de alguma forma? Você está vendendo guardanapo de cozinha? Ela vai enxugar, vai ficar mais bonitinha a cozinha dela. E aí você vai criar isso na sua mente, que aquela pessoa vai ficar feliz. E você acha que isso não vai fazer a diferença? Todas as nossas comunicações é uma troca de energia. Isso aqui que a gente está vivendo agora é uma troca de energia. Eu não estou vendo vocês, estou vendo o pessoal entrar aqui, mas é uma troca. E toda vez que eu falo com o meu coração, que é sempre o que eu faço, eu sei que eu chego em alguém. Ontem, domingo eu voltei de viagem, né? Vocês sabem. Domingo eu voltei de viagem, ontem eu fui no mercado. E eu tava lá no mercado fazendo as coisas, né? Programando a semana, enfim. E aí eu parei e escrevi que a gente não pode esperar o final de semana, as férias, a aposentadoria para ser feliz. E que a gente tinha que viver agora. E eu vivo agora, eu amo viver agora. E aí veio uma seguidora e me mandou assim: Melissa, era tudo que eu precisava ler hoje. Pronto. Atingi o meu objetivo. Por quê? Porque tá aqui. Tudo que você tá fazendo na sua vida tá aqui. O que você deseja para sua vida tá ligado aqui, tá aqui, mas tem que estar aqui também. Você tá conseguindo conectar o que você pensa e o que você sente? Porque a hora que você conecta, não tem como não dar certo. Pode demorar, mas não tem como dar errado. E eu vou falar para vocês, eu sou a prova viva disso, e um dia eu vou vir aqui e eu vou fazer uma live e eu vou contar tudo que eu passei aqui no digital para chegar onde eu quero. Eu tenho certeza disso. Não existe dúvida. Eu só não sei quando vai ser. Isso só é a única dúvida que eu tenho. Eu só não sei quando vai ser isso, mas vai ser. E você? Ai, Melissa, mas você é psicóloga, é por isso que você é muito positiva. Não. Acredito eu que a minha profissão, a vivência que eu tenho dentro da clínica, me trouxe muita bagagem para eu conectar cada vez mais o que eu sempre pensei na minha vida. Só foram materiais que eu fui colhendo. Vamos rever tudo que eu falei hoje? Primeiro, defina muito bem aquilo que você quer. Segundo, comece a projetar mentalmente isso que você quer acontecendo, como se fosse uma cena de um filme. E você lá dentro desse filme, sentindo, vivendo, enxergando, se cheirando, ouvindo. Você tem que ativar os seus sentidos. A hora que aparecer a dúvida, questiona a dúvida. Por que você tem dúvida? O que eu tenho de diferente com os outros? Ah, eu sou mais pobre. Isso não é nada. Vai ser mais difícil, mas não é impossível. E nem todo mundo que é rico tem um caminho limpo. Às vezes faz tanta besteira no meio do caminho que não adiantou nada ele ter sido rico, ter nascido num berço de ouro. Você já parou para se perguntar isso? Mude os seus hábitos. Preste atenção nos seus hábitos. Como você está gastando o seu tempo? Você trabalha das 8 às 6. E o que você faz das 6 em diante? Você estuda? Você lê? Você aprende alguma coisa de novo? Qualquer coisa. Pode ser física quântica, metafísica, o que você quiser. Astrologia. Você está se enriquecendo?
Porque uma hora você vai precisar usar. Tem muita coisa que eu fiz na minha vida que eu achava que não ia servir pra nada, eu uso muito hoje. Mas tem uma coisa que eu falei esses tempos atrás, quando eu era adolescente, a gente tinha agenda, né? Não sei se vocês tinham. Então, o que a gente fazia? Eu recortava as revistas, né? Ficava guardando figurinha ou uma palavra, e aí eu montava meu dia com aquelas colagens. Você tem que usar muita criatividade para fazer isso, né? Eu posto story todo dia, como se fosse um diário. É a mesma coisa. Aquilo que eu aprendi lá atrás, eu tô usando hoje. Há 30 anos atrás. Você vai usar. Você não vai perder. Fuçar na vida alheia, você não vai usar, você pode ter certeza. Ficar fuçando no Instagram dos outros, você não vai usar. Aprender alguma coisa, você vai. Você tá aprendendo? Você leu um livro? Quantos livros você leu esse ano? O que você já assistiu de interessante? Assistiu um documentário, uma palestra, um filme legal? Que você aprendeu alguma coisa? Ou você tá no mesmo, na tua vida no mesmo, e você tá querendo que a sua vida mude, melhore, que você tenha sucesso? Você tá... olha, a mocinha tá... Hoje existe de maneira moderna, novo nome dessa técnica, Bullet Journal. É isso aí. É exatamente. É a colagem que eu faço hoje nos stories. Você mudou seus hábitos? Você tá saindo para caminhar? Você tá oxigenando tua mente? Você tá plantando pensamentos positivos? Você tá buscando olhar o lado positivo das suas coisas? Você está agradecendo aquilo que você já tem hoje? Vocês não têm ideia do tanto que eu falei esse final de semana pro meu marido, pros meus filhos, o tanto que eu sou feliz. E eu sou mesmo. Ah, lógico, você foi viajar, Melissa. Você foi viajar agora. Passei 6 meses aqui, falei pro Marcelo, não conseguimos nem sair pra ir num cinema, no shopping esse semestre. Não é aí que eu sou feliz. Ali é a conclusão de tudo que eu vou plantando aqui e na minha vida. Você está sendo ativo na sua vida? Você está fazendo algo para sua vida melhorar, para você atingir o que você quer, se é que você sabe onde você quer chegar? Gente, sucesso não é sorte, não é bênção, não é Deus. Você precisa estar preparado. Só que para eu me preparar, eu preciso utilizar a bênção maior que eu tenho, que são os meus dias, as minhas horas, da melhor maneira possível. Para eu me engrandecer como ser humano, que automaticamente eu vou chegar nesse sucesso. E eu vou chegar e eu vou permanecer nesse sucesso. Você já parou para prestar atenção em pessoas de sucesso? São pessoas muito iluminadas, são pessoas muito diferentes. Você acha que é coincidência? Não é. Eu quero muito, muito mesmo, que vocês pensem em tudo isso que eu disse. Eu quero muito que vocês atuem na vida de vocês, que vocês se responsabilizem. É fácil responsabilizar os outros. Olha, eu não tenho sucesso porque meu pai era pobre. Eu não tenho sucesso porque Deus não me abençoou. Isso é muito fácil. Será que não passou um monte de oportunidade, né, selada na tua frente e você não montou em cima? Pensa nisso. Mude a sua vida. Mas para você mudar a sua vida, você precisa de situações diárias, de mudanças pequenas no seu dia a dia. Vai ler um livro. Acorda de manhã e faz uma oração. Faz uma afirmação positiva. Pega lá, YouTube. Afirmações positivas de manhã. Ouve 5 minutos. 5 minutos. Você não sabe o efeito que isso faz na sua vida. Porque você está mandando uma mensagem subconsciente. Que você pode, que você é capaz, que você é poderoso, que... Tudo. E por que não? E por que não seria? Ah, eu não vou conseguir, por que não? Talvez você não esteja trabalhando para isso.
Aí não consegue mesmo. Toda vez que eu parar aqui na frente de vocês para falar sobre um assunto, vocês vão ver que todas as vezes eu vou chegar na mesma conclusão. Vocês são os atores principais da vida de vocês. E se o cenário, o enredo, a vida não tá legal, mude você, para que tudo modifique. Não são os outros, não é Deus, não é sorte, é você. Certo? Tudo bem? Hoje foi bastante, né? Hoje foram 56 minutos, eu não gosto de falar muito. Ó, agora a gente vai pro nosso sorteio, tá? Vou relembrar, teve uma postagem na terça passada em que eu vou sortear uma jornada, chama Jornada da Mulher Transformada. São 11 vídeos, 11 aulas em que eu coloco ali para você situações para você mudar o teu olhar perante um problema. Pode ser seu casamento, pode ser seu filho, pode ser seu trabalho, pode ser o que for. Mas a mudança é em você. Então eu vou te dar caminhos em 11 aulas. Essas aulas elas são divididas, então você vai assistir uma, vai digerir para você partir para outra, para ter realmente uma mudança eficaz. Você não vai sentar e assistir as 11 aulas de uma vez só, porque não vai resolver. Não vai virar um processo, como se fosse um processo terapêutico. Tá bom? Então, ó, vamos lá. Eu vou pegar o celular aqui. Deixa eu só tirar. Aqui. Eu vou mostrar para vocês. Pera lá. Vamos lá. Aqui, ó. Eu liguei aqui um Instagram no sorteio.com. Eu já peguei, tá? A postagem, eu não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Na postagem teve 133 comentários. Quais eram as regras? Você tinha que curtir a foto e você tinha que marcar 2 pessoas. Então vamos lá? Eu vou sortear. Eu tô muito empolgada para ver quem é que vai ganhar. Deixa eu só abrir um pouco mais para vocês enxergarem. Então, vamos lá. 1, 2 e... Todo mundo prestando atenção aí. Eu vou marcar nos stories quem ganhou, tá bom? Vamos lá. Ah! A Keila! A Keila! S. Regiane! Ótimo! Keila, você ganhou, tá bom? Quem conhece a Keila, marque ela aqui, mas eu vou pegar agora, eu vou marcar ela no Stories, tá? Para que ela entre em contato, eu vou entrar em contato com ela, vou mandar o link da jornada para ela poder assistir. Opa! E ela vai comentar com vocês aqui. Opa! E ela vai comentar aí com vocês se ela gostou ou não, tá bom? Gente, muito obrigada por vocês terem me acompanhado até agora. Aí, tava falhando. Muito obrigada por vocês terem me acompanhado. Estão me vendo? Tá falhando a ligação, né? Eu tirei do Wi-Fi. Obrigado por vocês terem me acompanhado até agora. Eu vou marcar a Keila agora nos comentários, nos stories. E até a semana que vem vai ter uma live diferente. Depois vocês vão ver, tá bom? Muito obrigada, boa terça e boa semana. Até mais.